Prontinho. Vamos lá. Seguinte, nós vamos para gases ideais, tá? Eu não vou me preocupar muito aqui com a classificação do que é um gás ideal. Em outro momento a gente discute isso. Vamos pensar em gases em geral, tá bom? Quando a gente fala de gás, a gente não consegue usar as propriedades que nós usamos ano passado. Força, massa, velocidade, aceleração. Por quê? Massa até dá, você mede a massa do gás ali, você faz uma continha. Velocidade do gás não tem como. Pelo menos assim, prático. Você consegue trabalhar com a velocidade do gás, mas é mais complicado. Força. Como que você vai medir a força que o gás faz? E aí a gente vai usar um outro conceito associado à força, que é o conceito de pressão. Um conceito associado à velocidade, a velocidade dos componentes do gás, que é a temperatura, porque a velocidade é a energia cinética média, energia cinética média está associada com energia interna e energia interna está associada com temperatura, isso a gente já viu. Então, o que a gente vai ter que entender aqui primeiro é que quando a gente fala de gás, deixa eu desbloquear o rolê, opa, aqui. Quando a gente fala de gás, nós falamos de fugiu. Variáveis termodinâmicas, propriedades termodinâmicas desse gás. Então, propriedades termodinâmicas desse gás. Quais são essas propriedades? Pressão, volume, temperatura e o número de mols. De mols, o número de moles também não está errado, tá? É um jeito que muito tempo era o correto, mas depois tu virou mols mesmo, então vamos falar mols. Então vamos lá. Por que a gente tem essas quatro propriedades, né? Pressão, P minúsculo, volume, temperatura e número de mols. Talvez vocês já estejam percebendo onde que nós vamos parar aqui quando eu coloquei essas variáveis aí na tela. Talvez vocês já viram isso em algum outro momento da vida de vocês, alguma fórmula parecida que tem essas coisas. Vamos ver. A pressão ela vai fazer o papel da força. Porque o que é a pressão? A pressão é a quantidade de força que as moléculas estão transmitindo nas bordas do recipiente. Então eu tenho aqui, sei lá, a bordinha do recipiente. Deixa eu fazer aqui, ó. Pera aí. Temos o recipiente. Vou fazer maior, que eu vou aproveitar para falar do volume já. Então aqui, ó. Temos o recipiente fechado. E temos as moléculas de gases aqui dentro. Tá? Toda vez que uma molécula de gás interage com a parede, ela tem velocidade, ela interage com a parede, ela faz uma força nessa parede. Tá? É claro que nem todas as moléculas nesse momento estão interagindo com a parede. Mas existe uma interação quase que constante. Essa interação quase que constante, você tem uma força agindo numa determinada área do recipiente. Pressão é força sobre área. Então a pressão ela faz o papel que a gente tinha na parte das caixinhas lá da dinâmica newtoniana da força. Tá? A gente faz uma conversão de força para pressão porque é mais fácil pensar em pressão para um gás. Volume. Alguém consegue me definir volume de um gás, por favor? Pode ser no áudio, pode ser escrito. O que é o volume de um gás? Ou como vocês definiriam isso? Não seja o espaço que ele ocupa. Eu não sei quem foi que falou, porque para mim não apareceu o microfone. Mas normalmente essa definição do espaço que ele ocupa é o que vocês vão encontrar por aí. Eu não sei se está na apostila assim, porque eu não leio a apostila. Mas não é isso, tá? É um erro comum.
Olha para esse desenho. O gás ocupou todo o espaço do recipiente? Ele não ocupou. Eu consigo colocar mais coisa ali dentro, tá? Então, o volume, na verdade, não é o espaço que ele ocupa. É o espaço que ele está distribuído. O gás está distribuído por um volume. Que volume é esse? O do recipiente. Então, esse volume não é o volume de ocupação. É o volume de distribuição. Deixa eu fazer do lado ali, tá? Aqui não vai ficar legal, não. Cadê? Volta. Pera. Vou fazer aqui em cima, tá? Cadê? O volume é o de distribuição. Distribuição. O gás está distribuído nesse volume. Se você começar a colocar muita coisa ali dentro, ou muito gás, as moléculas vão ficar tão próximas, que ele vai condensar e vai virar líquido. E aí sim, ele está ocupando, porque onde o líquido está, mais nada consegue ocupar aquele espaço. Tá? Então, o volume está associado ao quê? O volume está indiretamente associado à massa do objeto. Tá? Por quê? Porque densidade é massa sobre o volume. Então, na associação com o volume, eu tenho mais ou menos ali a massa, que é a mesma coisa do número de mol, né? O número de mol está associado à massa. Tá? Não é a massa, mas está associado à massa. E a temperatura, nossa amiga temperatura, está associada à velocidade com que essas moléculas se movimentam. Então, para cá, os átomos, tanto faz. Tá bom? Então percebam que as unidades que a gente tem aqui, força, massa e velocidade, é o que a gente tinha na dinâmica newtoniana. A diferença é o quê? Nós vamos usar as variações delas termodinâmicas. Então, para tratar de um gás, nós trataremos de pressão, volume, temperatura e número de mols. E aí eu preciso de uma... Todo ano eu pergunto isso e todo ano eu esqueço. Como que vocês usam a equaçãozinha do número de mol? Eu sei que o número de mol é massa sobre massa molar. Mas vocês usam como? M maiúsculo de massa molar, M minúsculo, para manter um padrão. Ou vocês nem lembram mais disso? Tá, fazendo um favor. Acho que a gente usava M maiúsculo, né? Assim, ó. Número de mol é massa sobre massa molar, é assim? Isso, esse mesmo. Tá, deixa eu só escrever direito então aqui. Então, Ou MM, né, professor, para ficar mais fácil. Massa molar. então eu vou colocar assim, eu vou colocar massa molar assim, tá? É porque cada lugar eles vêm de um jeito. Então, esse M é a massa do gás. Isso aqui é a massa molar, que é aquela que se encontra na tabela periódica, né, que é a massa de 1 mol, que é aquela massa atômica ali. E aqui nós temos o número... não precisa escrever o número de mol aqui. Só fazer assim, ó. Tá? São essas propriedades. E aí o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar primeiro um estado estacionário, um gás numa situação que ele está em equilíbrio. Uma coisa importante dessa grande área que vocês estão estudando, que é a termodinâmica, eu acho que eu falei isso semana passada, porque os assuntos se conflitam ali com os colégios e a gente acaba ficando... Nós estudamos estados estacionários. Nós não estudamos a transformação durante a transformação, é o antes e o depois só, tá? Então primeiro a gente vai pensar no estado que o gás tem essas propriedades constantes, naquele momento ele tem uma pressão, ele tem um volume, ele tem uma temperatura e tem um número de mol. Essa é a situação que eu vou chamar de situação de equilíbrio, tá? E aí depois nós vamos ver as transformações gasosas, em que o gás está num estado com uma pressão, um volume, uma temperatura e um número de mol, e ele vai para outro, em que alguma dessas variáveis pode sofrer alteração, tá? Então primeiro vamos para o que eu vou chamar aqui de estado estacionário. Dá uma puxadona para o lado aqui, que tem um pontinho de marcação, pronto. Então, o estado de equilíbrio tá? Neste estado de equilíbrio, vamos imaginar um recipiente. Nesse recipiente eu tenho vários átomos aqui dentro, várias bolinhas de gás. Elas estão se movimentando aqui, felizes e contentes.
Tá? Não devia ter feito menos para ficar mais fácil para fazer as flechinhas. Mas elas estão se movimentando aqui todas alegres de forma aleatória, que é assim que elas se movimentam. Nesta situação, tá? Tem um ponto vermelho na tela. Ah, eu não esqueci, peraí. Pronto. A anotação de vocês estava ativada. Peraí. Deixa eu limpar isso aqui. Peraí. Peraí que eu apertei o botão errado, gente. Eu sou meio burro, peraí. Vamos ver quem que escreveu. Aí todo mundo já sabe, né? Engraçadão. Ô, Lima, você tá gravando ou não? Eu tô gravando no meu computador, Ah, tá. tá? Aguenta aí, gente. Deixa eu só ver aqui. Tá bom. Temos aí nosso gás, feliz e contente. Esse gás tem uma pressão, uma temperatura, um número de mol e um volume, que é o volume que ele está esparramado pelo sistema. Como que eu vou descrever essa situação desse gás? Olha lá, vou matar a saudade, hein? PV NRT. Já viram isso, né? Em Químicos. PV NRT. Essa equação é a equação de Clapeyron. De Clapeyron. Acho que é assim que se chama o nome dele. Esta equação ela serve para o estado de equilíbrio, em que não há variação dessas propriedades termodinâmicas, tá? Aqui nós temos um probleminha só. O maldito do R. Porque esse R é uma constante. Deixa eu colocar aqui em cima. Aqui embaixo. R é a constante universal dos gases. Tá? E eu nem vou colocar a unidade porque ela tem várias possibilidades, tá bom? Já vou fazer uma tabelinha ali para vocês. Pressão, volume, número de mol e temperatura. Quais são as variáveis as unidades que eu sei que a unidade... Eita! Quais são as variáveis em que a unidade será sempre a mesma? Número de mol, que será sempre em mol, e temperatura, que será sempre em Kelvin. Olha aqui, pelo amor de Deus, sempre em Kelvin, temperatura, tá? As outras, volume... Professor, Celsius para Kevin é o que mesmo? Celsius para Kelvin, é só somar... De Celsius para Kelvin eu tiro 273, tá? Não, desculpa. E de Fahrenheit, Não, desculpa, Fahrenheit, desculpa. não, Peraí, desculpa. De Celsius para Kelvin eu somo... Não. De Celsius para Kelvin eu somo 273. Então a transformação fica assim, ó. Temperatura em Celsius mais 273 é igual a temperatura em Kelvin, tá? E de Fahrenheit para Kelvin a gente tem que fazer aquela outra relaçãozinha, que eu já simplifiquei, tá? A outra fica assim. Temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Aí esse aqui tem que fazer a continha um pouco mais arrastada. Tá? Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui pra... Ô filho de Deus. Daí vocês teriam que transformar teria que transformar em Kelvin para Em Kelvin. Não, se ele te der a temperatura em Celsius, você transforma em Kelvin e joga na fórmula. Se ele te der em Kelvin, tá sossegado. O máximo que pode acontecer é na resposta estar em Celsius. Aí você tem que transformar de volta para Celsius. Tá? Se ele te der Fahrenheit, você calcula o Kelvin, daí volta para outra equação e calcula o Celsius, né? Você vai calcular em Kelvin e vai usar em Kelvin, tá? Entendi. Aí se o exercício pedir em Celsius, você taca em Celsius. Tá bom? Beleza. A do temperatura em Celsius e Kelvin ali, gente, eu coloquei sem a divisão por 5 porque não precisa, né?
E esse R maldito aqui? Esse R, ele vai variar de unidade. Por que ele vai variar de unidade? Deixa eu pegar aqui, porque eu também não lembro todas as unidades de cabeça. Então, constante universal dos gases. Eu sei que a unidade que nós, na física, mais gostamos de usar é a seguinte. Deixa eu fazer uma cor diferente aqui. O R, ele pode aparecer em Joule, Kelvin, Joule, Kelvin, mol, tá? Se ele tiver nessa unidade, vocês sabem que Joule é sistema internacional, Kelvin é sistema internacional e mol é mol, né? Chegado. Se ele tiver neste valor, Joule, Kelvin, mol, eu vou usar a pressão em Pascal ou Newton por metro quadrado, que é a pressão do sistema internacional. Vocês estudaram com o Renan na parte de hidrostática. E mol em mol mesmo, tá? Ah, e o volume, desculpa, o volume aqui em cima. Metros cúbicos. Quando o R aparecer com essa unidade, o valor dele vai ser esse aqui, ó. Deixa eu fazer de um jeito diferente. O R valer, vou fazer assim, ó. Pera aí. Aqui. Sim. Oh, Jesus. Aproximadamente 8,3. Se aparecer aproximadamente 8,3 Joule, Kelvin, mol, você vai usar a pressão em Pascal ou Newton por metro quadrado, volume em metros cúbicos, porque é o sistema internacional, e o resto mol e Kelvin. Você ainda pode encontrar na química eles gostam da unidade de ATM litro, eles gostam de medir o volume em litros. Eu não sei se vou ter cor para tudo isso, hein? Vamos ver. O volume em litros e a pressão em ATM. E aí o valor muda, porque está mudando as transformações. Para esse caso, o R vai valer aproximadamente 0,082 ATM, litro, Kelvin, mol. A vantagem é que você consegue, pela unidade, saber o que você vai usar, ó. Na unidade desse 0,082 aqui, tá ATM, litro, Kelvin, mol. Você vai usar ATM, litro, Kelvin, mol. Beleza? Só a primeira do sistema internacional que você tem que lembrar quais são as unidades corretas, que é Pascal ou Newton por metro quadrado, para pressão, e volume metro cúbico. E tem uma outra também, que vocês talvez já tenham estudado também na química, aí vocês têm que me falar, porque eu não lembro, se vocês já viram isso em química, que é quando você está falando de milímetros de mercúrio, que é uma outra medida de pressão, milímetros de Hg. E aí isso aqui dá 62,3 aproximadamente milímetros de mercúrio, litro, Kelvin, mol. Tá? Então aqui você também vai usar o litro. Espera aí que tá ruim de escrever aqui. Volta aqui. Ficou uma bananada aqui, gente. Mas é o seguinte, qual que nós vamos mais usar? O que está em verdinho, sistema internacional. A gente gosta, na física, de sistema internacional. É porque quando você vai trabalhar no laboratório, medir as coisas em litro fica mais fácil, tá? Do que medir em metro cúbico. Mas é só fazer a transformação. Qual que é a transformação, tá? Das unidades aqui que vocês talvez precisem. Eu vou colocar embaixo do estado de equilíbrio, ó. 1 ATM é 10 a quinta Pascal. E 1 metro cúbico são 1000 litros. Tá? Vou fazer do lado aqui. Devia ter feito já, né? 1 metro cúbico. Cadê? Apaga. Aqui, ó. 1 metro cúbico, 10 a terceira litros. Tá? É isso que vocês vão precisar transformar no máximo. Professor, eu preciso decorar essas constantes? Não, o exercício vai passar para vocês, provavelmente todas essas constantes, tá? Não esquenta em relação a isso. Pode ser que ele não passe, mas normalmente passa. Prova de vestibular, de PAC, PSS, PAS, normalmente tem uma lista de constantes. E aí na lista de constantes vai estar o R lá. Se ele te der o R 0,082, não tenta usar o 8,3, tá? Porque, por mais que você lembre, tá?
é mais fácil você transformar todas as unidades para o R do que mexer no R. O R é uma constante, é uma unidade grande. É mais fácil você mexer cada unidade individualmente do que mexer numa unidade que é grandona desse jeito, tá? Eu vou reforçar isso que eu vou falar agora nas próximas aulas, talvez já depois das férias de vocês. Eu estou explicando na ordem inversa da história. Como assim? Na história, os caras estudaram primeiro as transformações gasosas, o que acontecia quando mudava a pressão, quando não mudava a temperatura, quando não mudava o volume, e depois chegou na equação do Clapeyron, tá? Eu estou fazendo da maneira inversa porque é mais fácil o aluno entender da maneira inversa. E como vocês estão aqui para entender e não para escrever a história da ciência, então vamos aprender da maneira inversa, tá? Alguma pergunta? Posso para os exercícios? Pode pro exercício, professor. Sossegado. Deixa eu só ver um rolê aqui. A nossa aula vai ter... Tá. Então, vou fechar esse negócio. Normalmente eu gravo em 2 pedaços o vídeo, mas como tem pouco tempo para acabar a nossa aula, eu vou fazer direto aqui mesmo. Esses exercícios não estão em lugar nenhum. Esses aqui que não tem número, eu peguei da internet. Tá? Porque na apostila de vocês, ele só cita Clapeyron e a gente usa mais a outra, que são as transformações. Mas eu acho importante dar uma revisão aí. Então, determine a pressão em quilopascal. Quilopascal é 10 a terceira pascal. Exercidas na parede de um recipiente de 0,5 metros cúbicos. O volume é 0,5 metros cúbicos. No qual estão confinados 8 mol... Opa, 8 não, animal. 5 mols de um gás perfeito. Aqui ele já colocou, tá? Normalmente isso aqui não vai aparecer, não. Então a temperatura está 27 graus Celsius. Eu preciso transformar em Kelvin, que é 300 Kelvin. Só somar 273. Considere o R 8. Ele simplificou pra gente ainda. Em vez de 8,3, 8. Joule, mol, Kelvin. Ou Joule, Kelvin, mol, tanto faz. Então R, 8 Joule, Kelvin, mol. Tá? Bom, eu tenho V, N, T, R, eu quero P. Então, sossegadão. PV, N, R, T. A pressão, eu quero. O volume, meio. Número de mol, 5. R, 8. E temperatura... Deu ruim aqui. Vamos lá, vamos voltar. Peraí. Pronto. Pressão, vamos lá de novo. P. O cavalo. Pera aí, gente. Eita, parece um tio mexendo no computador. Aqui. Pronto. Pressão eu quero. O volume é 0,5. O número de mol é 5. A constante R, ele falou pra gente usar 8. E a temperatura é 300. Agora sim. A pressão. Vou multiplicar aquele lado da direita ali. Eu sei que dá para simplificar, gente, o 5 por 0,5, mas eu tô com a calculadora aqui, né? Pra quê, né? 5 vezes 8 vezes 300, 12.000. Dividido por meio. Quando você divide algo por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, 24.000 pascal. Ele quer a resposta em quilopascal. Quilo, tá aqui, ó, 10 a terceira. Então, a pressão é 24 quilopascal. Que é a alternativa D. Espera que eu dei uma sambada aqui, né? Deu pra entender? É bem tranquilo, né, gente? Vocês já viram isso em química, não viram? Então, acho que é um... Sim. Ah, então, cegadão. Foi ano passado? Foi esse ano? Quando é que vocês viram? Não me lembro, professor. Acho que foi esse ano. Ano passado, sei lá, esse ano, sei lá. Beleza. Bom, vamos para a saideira aqui, gente. Eu sei que já deu aqui o... Mas vamos fazer mais um exercício aqui do sucesso, aí acabou. PUC São Paulo.
um certo gás cuja massa vale 140 gramas, ocupa um volume de 41 litros, sob pressão de 2,9 atmosferas e temperatura de 17 graus. Ó, vou até mudar de cor. A temperatura está 17 graus Celsius. Eu preciso somar 273 para descobrir a temperatura em Kelvin, que é de 290 Kelvin. Essa é a única que você tem que transformar, não importa o que aconteça, a temperatura. O número de Avogadro vale 6,02 vezes 10 23, tá? Então, aquele número de moléculas que compõem um mol. Vou deixar essa informação lá em cima, só no enunciado mesmo. E a constante vale 0,082 atm litro mol Kelvin. atm litro mol e Kelvin. Nessas condições, o número de moléculas do gás. Então vamos lá. PV nRT. A pressão é 2,9, o volume é 41, o número de mols eu não tenho, tá? Cadê? O R vale, tá no enunciado, 0,082 e a temperatura vale 290. Assim, um número bem legal de fazer conta, né? Apesar que o 290 simplifica com 2,9 de um lado, mas igual eu falei, eu estou com calculador, então não vou ficar sofrendo à toa. Desse lado deu 118,9, N que multiplica 290 vezes 0,082, que dá 23,78. Passo para o outro lado dividindo, 118,9 por 23,78. Espera que apareceu um recado aqui. 118,9 dividido por 23,78. Olha só que coisa maravilhosa. Deu 5. 5 mols, tá bom? E aí o que acontece? Tá? Eu tenho a massa, certo? Deixa eu ver. Versão, tá. Eu tenho o número de Avogadro, né? E quantas moléculas eu tenho? Eu tenho 5 mols, certo? Se eu tenho 5 mols, 1 mol tem quantas moléculas? 6,022 vezes 10, 23. Ah, gente, pera aí na chamada, eu não liberei aqui, pera um pouco, esqueci. Pera aí. Ó, a partir do Leandro, do Leandro pra cima, todo mundo faz, de novo, coloca de novo o nome, fazendo favor, tá? Eu não tava gravando o chat. Agradecido. Bom, vou dar uma puxada aqui. 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. 5 mols eu vou ter 5 vezes este valor aqui. Então, 6,02 vezes 5, outa nós. O número de moléculas, tá? As moléculas aqui, moléculas, deu 30,1 vezes 10 a 23. Se nós voltarmos para o enunciado, 30,1 vezes 10 a 23 é 3 vezes 10 a 24, aproximadamente. Então, achei o número de moléculas que compõem. Para que Cauã, você perguntou aí, ou foi sem querer que você apertou a mãozinha aí? Para que serviu 140? Para nada. Tá? Provavelmente nessa questão do vestibular tinha mais uma alternativa embaixo perguntando qual que era a massa molecular, sei lá. Tá? Dava para achar, por sinal dava para achar. Se eu quisesse achar a massa molecular, era só usar o número de mol igual massa sobre massa molecular. Mas aqui não apareceu. Tá bom? Jovens, é isso. Beleza. Eu vou dar o vazare para vocês darem uns 5 minutinhos aí para começar a aula do jovem Renan. Fechou? Nos vemos semana que vem. Fechou. Provinha. Beleza. Só alegria. Ah, Então, aleluia. falou, galera. Até mais.